Bom, pessoal, vamos falar agora especificamente da concentração fundiária no Brasil, que é, sem dúvida nenhuma, a característica mais marcante da história da nossa agricultura e também é a geradora de muitos dos nossos problemas sociais, problemas que a gente debate, inclusive até hoje. A gente sabe que no início da ocupação portuguesa, aqui da América, no lugar onde hoje é o Brasil, criou-se a América Espanhola, né, a partir lá do Tratado de Tordesilhas, tratado esse assinado junto com a Espanha, e a América Portuguesa, o território da América Portuguesa, a partir de 1530, foi dividido em 15 lotes de terra diferentes, né, 15 capitanias hereditárias. Vocês com certeza estudaram isso aí em séries anteriores, em história e até mesmo em geografia. Então percebam, desde o século XVI já existe essa cultura de distribuir muitas terras para poucas pessoas. E uma coisa curiosa é que essas pessoas não necessariamente tiveram ali méritos para ganharem essas terras, né? Não trabalharam e fizeram por merecer essas grandes extensões de terra. Isso é outra característica que vai se manter aí ao longo do processo colonial no Brasil e mesmo depois do Brasil independente durante o Império. Não era um fator determinante você trabalhar bastante e ter méritos específicos ali para poder conquistar as terras. Muitas vezes elas vinham para as mãos das pessoas em função de trocas de favores, questões que não eram necessariamente ligadas ao mérito pessoal, tá certo? Bom, durante todo o período colonial, a gente teve a concentração fundiária como marco, até porque a gente realizava o plantation, como vocês sabem, as grandes extensões de terra, monocultura, usando mão de obra escrava e para vender o produto para o exterior. Quando o Brasil se torna independente, isso se mantém. A Lei de Terras, em 1850, ela, na verdade, reafirma um processo de concentração, porque ela diz que as terras devem ser adquiridas através de leilão, e a gente sabe que o leilão favorece sempre o mais rico, né? Porque o leilão é o quem dá mais. Então a gente não faz a reforma agrária, né, em 1850, quando os brasileiros efetivamente têm ali nas mãos a oportunidade de criar uma legislação para regulamentar o acesso à terra. A gente faz uma lei que é tão concentradora quanto a ideia colonial. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos no mesmo período, nos Estados Unidos, na década de 1860, criou-se uma lei em que o Estado gerenciava o acesso à terra por parte dos colonos. Repare, eu não estou falando de nenhum país comunista, não estou falando de Cuba, não estou falando da China, não estou falando de Coreia do Norte, estou falando dos Estados Unidos, tá? No século XIX, bem depois da Guerra Civil, eles, um pouquinho depois da Guerra Civil, né? Eles instituem esse processo de acesso à terra gerenciado pelo Estado. Eles fazem uma reforma agrária, tá certo? Eles fazem um programa, eles elaboram, na verdade, um programa de acesso à terra que o pessoal pode contestar, não era o mais justo do mundo, não era o mais justo que poderia ser, mas ao contrário do que se fazia aqui no Brasil, não era concentrador, certo? Não estimulava a concentração, e sim estimulava o acesso à terra por parte dos colonos. Aqui no Brasil, não. Aconteceu o inverso. Aqui no Brasil, a gente valorizou a concentração fundiária. E isso se transformou em um grande problema, porque, como o país era essencialmente agrário, a renda, o acesso à renda só vinha se você tivesse acesso à terra. Tá? Então, você, com a concentração de terras, você cria uma concentração de renda muito forte, tá certo? Porque os grandes proprietários vão ser as pessoas mais ricas. A grande maioria da população brasileira até o século XIX vai ser escrava, mais de 50%. Ou seja, os caras não só não têm direito à renda, como também não têm direitos como cidadãos. Tá? E o Brasil, usando esses mecanismos de formação de sociedade, você vai criar uma sociedade extremamente desigual.
extremamente injusta, extremamente comprometida do ponto de vista socioeconômico, tá? E isso vai ter consequências seríssimas, porque a quantidade de pobres vai ser muito grande aqui, tá? Principalmente entre a população negra, principalmente entre os afrodescendentes, tá? E isso no futuro, no século XX mais especificamente, vai acabar sendo a principal razão, o principal motivo para questões como favelização, que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, questões ligadas à violência, questões que a gente discute hoje, né? E que, se fosse feita uma distribuição de terras mais justa lá atrás, nós conseguiríamos amenizar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, aqui mesmo do Brasil. No sul do país, a distribuição de terras acontece, né? E como praticamente não tem escravidão, né? Os colonos europeus que vêm para cá no século XIX vão ser proprietários de terra. Isso vai acontecer no final do século XIX, início do século XX. E eles vão conseguir implantar um modelo de produção, eles vão conseguir gerar renda suficiente para criarem suas famílias, eles vão ter liberdade para continuar valorizando seus aspectos culturais, ou seja, a identidade cultural desses colonizadores que vêm de alguns lugares da Europa, Alemanha, Itália, tá? Continuam muito vivos aqui no Brasil, tanto que a gente tem a Oktoberfest em Blumenau, no norte de Santa Catarina, e nós temos a Festa da Uva em Caxias do Sul, né, na Serra Gaúcha, uma festa alemã, né, no caso da Oktober, e uma festa italiana, no caso da Festa da Uva. Então percebam só isso, né? Os caras, eles têm acesso à terra, eles têm a chance de construir uma família, eles têm a chance de manter a sua cultura viva e valorizada, enquanto que os negros escravos que vieram da África, eles chegam como escravos, eles não têm direito a nada, eles não têm direito de valorizar seus aspectos culturais, eles vão ficar relegados à senzala, vão ser essas questões culturais africanas vão ser relegadas ao segundo plano, vão ser discriminadas, e uma das consequências disso até hoje é que as religiões de matriz africana, elas muitas vezes são agredidas, né? Elas são consideradas, por boa parte da nossa sociedade, religiões de menor valor, não é isso? De menor nível, e muitos religiosos de matriz africana são agredidos. A gente tem casos recentes aí de agressões a pessoas que deixam claro que são de religiões de matriz africana. Terreiros de candomblé têm sido invadidos, depredados, tá? O que mostra que até hoje a gente não conseguiu resolver na nossa sociedade isso que vem lá de trás, da concentração de terras, da posição do escravo, como o africano chega aqui no Brasil. Então é importante a gente fazer essa comparação, né, entre esses dois povos. Quem veio da África, em que condição veio, e o que isso gerou para a nossa sociedade, e quem veio da Europa, em que condição veio e o que isso gerou para os caras, né? Então, pesem essas duas questões aí, esses dois modelos de chegada, na verdade, aqui no Brasil, né, e de ocupação do nosso espaço, e vejam, se nós tivéssemos desde o início promovido uma distribuição de terras mais justa, que tipo de sociedade nós não teríamos hoje, né? Sem dúvida nenhuma, uma sociedade muito melhor, tá certo? Vamos lá para o terceiro vídeo continuar falando sobre essa concentração de terras.